Fala, moçada de Jesus na paz, eu sou o Gili Ferraz do movimento Jesus for All, da Jocum, Jovens com a Missão, e se você está vendo esse vídeo hoje é porque você participou de uma semana muito especial que foi a SDA, Semana do Avivamento, e nós estamos disponibilizando alguns treinamentos pós-SDA para que você possa se equipar e dar sequência naquilo que o Senhor tem falado com você e tem gerado no seu coração. Então, dentre os treinamentos que nós estamos oferecendo para vocês, um é sobre a grande comissão, os movimentos missionários e os povos da terra. Então, eu estou aqui para poder compartilhar um pouquinho para você. Então, nada melhor do que compartilhar sobre os povos da terra, estando também nas nações. Então, hoje eu estou falando do México para vocês, onde eu estou passando alguns dias treinando novos missionários e tem sido uma grande honra. Então, você vê atrás de mim aqui uma placa chamada Jucum, mas é Jucum, Juventude com uma Missão. Então, é um privilégio a gente poder estar nas nações também, pregando o evangelho e podendo compartilhar com você que participou da Semana do Avivamento também sobre o nosso desafio para poder proclamar a palavra de Deus para todos os povos da terra. Então, eu quero te desafiar a você se juntar a nós nessa viagem de proclamação do evangelho para os povos, tá bom? Então, é sobre a grande comissão que a gente vai falar. Eu quero compartilhar e começar com vocês com um texto muito conhecido, que está lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o próprio Jesus nos deu essa grande comissão. Como diz um grande amigo meu, um pastor, ele fala assim, a grande comissão não é uma grande sugestão, é algo que nós temos que fazer, que eu e você somos responsáveis para poder fazer. Então, quando nós vamos olhar sobre os movimentos missionários da história, eu falo que o primeiro movimento missionário universal aconteceu a partir de 3 pessoas. Lá no princípio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando ele foi para o jardim para poder encontrar pecadores. Ah, Gili, mas eu já sei que Deus ele foi pro jardim para poder encontrar Adão e Eva quando eles pecaram. Mas você já parou para pensar nisso? Deus, cheio de glória, majestade e santidade, ele foi encontrar pecadores no jardim. Então, ele foi o primeiro na história a fazer isso. E com isso nós vemos o quê? O Missio Dei, que é a missão de Deus de alcançar o perdido. Ele foi o primeiro a fazer isso. Então, se o próprio Senhor, o próprio Deus, foi encontrar pecadores, ele nos dá a oportunidade de sermos parte dessa missão e de podermos proclamar o evangelho para aqueles que não conhecem. Então, isso precisa estar latente no nosso coração, isso precisa nutrir as nossas vidas, isso precisa nos impulsionar, porque nós precisamos pregar o evangelho. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso chamado, isso é aquilo que o Senhor nos chamou a fazer como cristãos. Gili, mas será que isso é para todo mundo? Sim, é para todo mundo. Olha na sua Bíblia, Mateus 28, 19 e 20, tem aí, está escrito. Gili, mas e aí, você já foi para algum lugar? Sim, gente, eu tenho 38 anos, fazem 20 anos que eu faço parte de uma organização missionária chamada Jovens com a Missão. Eu já fui para 21 estados no Brasil, se eu não me engano, nas 5 regiões do nosso país, e eu já tive em 21 nações e em 5 continentes. Então, pegando aí desde a América do Sul, pegando Paraguai, Argentina, Bolívia, subindo aí para Colômbia, subindo mais um pouco América Central no Panamá, pegando aí o Caribe em Cuba, aqui América Central também, México, subindo para América do Norte, Estados Unidos, aí você pega África do Sul, eu morei um tempo lá, eu tive também em lugares na Europa como Portugal, Espanha, Holanda, Rússia, eu tive na Ásia, Hong Kong, Macau, Tailândia, Indonésia, Camboja, Índia, China, tive na Austrália. São lugares que a gente foi passando e tem sido um grande privilégio poder testemunhar de Jesus por onde a gente passa. É uma grande honra. Então o Senhor tem nos chamado para poder fazer isso. Gente, mas quando que você entendeu que você tinha esse chamado? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu tinha 14 anos, na minha adolescência, ou seja, talvez você está pensando aí que você é muito jovem para isso, mas eu tive convicção de que eu tinha a responsabilidade de compartilhar sobre Jesus com as pessoas a partir do momento que eu tive meu encontro com Ele
há mais de 20 anos atrás. Então, para mim, foi um desafio e foi um chamado dele de poder fazer parte disso. Então, eu quero desafiar você, a você pensar, cara, como foi o seu encontro com Jesus? O que Jesus tem feito na sua vida? O que ele tem falado para você? E quais são as experiências que você tem tido com ele? Então, a partir dessa caminhada, desse encontro que eu tive com ele, a primeira vez que eu vi uma pessoa entregar a vida para Jesus não foi quando eu estava já em missões, numa organização missionária, mas foi a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então ele fala em Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, poderão beber algum veneno mortal, pegarem serpentes, nenhuma vai acontecer, imporão as mãos sobre os enfermos, estes serão curados, e esses sinais seguirão os que crerem. Então ele falou isso, em Marcos 16:20 ele diz assim, que os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, realizando sinais e maravilhas, confirmando a palavra que ele declarou. Então a grande comissão é minha e é sua responsabilidade. Nós somos chamados para poder anunciar Jesus, e não é levar Jesus para as nações, não é levar Jesus para os povos da terra, porque Jesus ele está em todos os lugares. Ele diz, lembre-se que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Quando você vai para Salmo 139, você vai ver que ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, não sou eu que vou levar Jesus para um lugar, mas o que eu vou fazer é, eu estando naquele lugar, eu vou buscar trazer a revelação de Cristo para aquela cultura, para aquele povo, para aquela nação, para que eles possam ver Jesus ali na cultura, na língua, na nação deles, porque Jesus está lá. Então nós devemos apontar para ele. Então é responsabilidade minha e sua fazer isso. E é um grande privilégio. Gire, mas eu não sei falar idiomas, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Ni hao ma, wo chao jili, wo ai zhongguo. Yesu aini, Yesu shishandi terci, Yesu gaibiano tanshanho, taie kaini tanshanho. Você entendeu o que eu falei? Provavelmente não. E se você entendeu, talvez você fale assim, mas você falou algumas coisas com uma entonação errada, porque você provavelmente sabe chinês. Mas eu não sabia chinês quando eu fui para a China a primeira vez. O que você fez? Eu fui estudar chinês. Então, ni hao é oi. Ni hao ma, tudo bem com você? Yesu aini, Jesus te ama. Yesu shishandi terci, Jesus é o Filho de Deus. Yesu gaibiano tanshanhuo, Jesus mudou a minha vida. Taie kaini tanshanhuo, e ele pode mudar a sua também. Então eu memorizava porções que eu precisava falar na língua local. Naquela época eu não falava inglês, hoje eu já estudei, eu falo inglês. Gine, mas como que foi? Um anjo desceu do céu e falou para você, vai para a China. Não, eu abri a Bíblia. E se você abrir sua Bíblia agora, Salmos 2:8, fala, pede-me, te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Então eu falei, Senhor, eu quero ir para a China poder falar do Senhor e pregar o Evangelho. E aí o Senhor fez o quê? Ele abriu a oportunidade, mandou os recursos financeiros, mandou a equipe e nós pudemos ir lá e anunciar o Evangelho para aquelas pessoas. E nós tivemos oportunidades fantásticas em escolas, em vários lugares, universidade, para poder testemunhar e falar do amor de Cristo, aonde não era permitido. Então, a grande comissão não é sobre as habilidades que eu tenho, mas é a disposição que eu tenho de obedecer aquilo que o Senhor tem me chamado. E o desafio é, você está disposto a obedecer ao Senhor? Você está disposto a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer? Você está disposto a ir a todos os povos da terra? Você ama Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, a ponto de fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer? Nós somos chamados para fazer isso nesse tempo. Eu e você, a nossa geração é chamada para isso. Gírio, mas você é mais velho do que eu, então, mas a sua geração também é chamada para isso. Eu faço isso há 20 anos, talvez você não tinha 20 anos, você não tem 20 anos ainda, talvez você não tinha nem nascido quando eu comecei a fazer isso. Mas eu quero falar para você que eu comecei por obediência. Porque Cristo, ele mudou a minha história. E da mesma maneira que ele mudou a minha história, eu creio que ele quer mudar a história dos povos da terra. E ele quer tanto me usar quanto usar você, para que nós possamos realmente estabelecer o reino de Deus de uma maneira fantástica, sobrenatural e sem igual. E ao longo da história a gente vê isso. Você vai ver desde o Velho Testamento, desde lá de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver sempre o Senhor com o intuito, com o interesse de alcançar as nações e os povos da terra. Você vê que Deus ele fala para o povo amar Ele com todo o coração, alma, força e entendimento, lá no Velho Testamento. Por quê? Porque se eles amassem Ele, eles iam pregar para as mulheres, para as crianças, para os estrangeiros, para as outras nações, para os outros povos. Então o Senhor queria
ser conhecido entre as nações, entre os povos da terra. E ele nos dá a oportunidade de fazer isso nos dias de hoje. Você sabia que ainda tem povos que nunca ouviram falar de Jesus? Nós vivemos uma realidade no Brasil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual exemplo, Gílio? Sertanejos. Nós temos aí os segmentos menos alcançados do Brasil. E um dos segmentos menos alcançados do Brasil é o sertão. São 6.000 povoados sertanejos sem nenhuma igreja evangélica. Consequentemente, não tem igreja, não tem Bíblia, não tem proclamação do Evangelho, não tem ministérios poderosos de compaixão e justiça, não tem um monte de coisa. E aí? O que nós faremos diante disso? Então, nós estamos enviando equipes para a direção do sertão também, aonde um povoado que não tinha igreja hoje já tem, graças ao trabalho que está sendo feito com homens e mulheres que têm servido ao Senhor, talvez da sua idade, 20, 21 ou 18, 17 anos, que estão se dedicando ao Senhor para poder proclamar o Evangelho nesses lugares que são remotos do nosso país. Então, qual é o desafio? É você proclamar e anunciar o reino de Deus nesses lugares também. Então, o sertão, nós especificamente trabalhamos no sertão do Maranhão, Fernando Falcão, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é igual a Zimbábue e Ruanda. Tá ligado que é isso? Dá uma olhada depois na internet. E eles não têm banheiro. Você quer usar o banheiro, terceira árvore à esquerda. Quer lavar roupa, vai no brejo. Quer tomar um banho, vai no brejo. Quer lavar louça, vai no brejo. Quer beber água, pega a água do brejo para beber. Essa é a realidade. Talvez você já foi no banheiro hoje, já agradeceu a Deus pelo seu banheiro hoje, porque eles não têm banheiro. Então, nós precisamos entender que nós temos uma necessidade gigantesca na nossa nação. São 6.000 povoados sem nenhuma igreja evangélica. Se você está assistindo isso aqui hoje, é que provavelmente você congrega em alguma igreja. Olha que bênção que o Senhor te deu, que você pode estar conectado com isso. Eles não têm essa possibilidade que nós temos, mas eles podem ter a partir do momento que nós nos dispomos a fazer a diferença e irmos até eles. Então, essa é uma realidade que eu estou falando para vocês. Mas não acabou, se liga aí. Nós vamos ter mais aulas aí, se liga nos próximos vídeos dessa aula sobre a grande comissão, os movimentos missionários e os povos da terra, e você vai ser bem impactado e vai ser desafiado e vai saber como que você pode se equipar para que você possa ir na direção dos povos da terra. Beleza? Deus te abençoe, fica na paz e cola com a gente na próxima aula, no próximo vídeo. Valeu, até mais.